voltarei. Vamos. Estou escutando. Ô, Renata. Oi. Teu áudio está falhando. Está falhando? Tá, agora melhorou. Agora. Agora melhorou. Fala. Estava meio desligado ali no fone. Deu certo agora? Agora Tá parece bom? que deu. Vamos lá. Vamos lá. Então, nosso pensamento elevado alto, né? Vamos escutar as palavras. Então, antes eu vou fazer a leitura do Evangelho, certo? Eu abri o Evangelho e falo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que obtêm, porque até João, todos os profetas, como a lei, profetizaram: se quereis ter ouça aquele que não ouve para ouvir. Deus sabe. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado no sentido, não podia suceder o mesmo nessa passagem. Deus, quem é ele mesmo, ou Elias, que deve vir. Não há nem figura, nem categoria. É uma afirmação. Desde o tempo do batismo até o presente reino do céu, é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista vivencia naquele momento, às vezes fica dizendo: se queres compreender o que eu disse, ele mesmo, deve vir. Ora, não sendo outro sendo Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sobre Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra. Para depois ele ajuda: ouça que tem ouvido para ouvir. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus para todo o mundo está buscando. Aqueles do vosso povo que se têm feito ver, verão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor ressuscitarão. Despertai o vosso rosto e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais com ele. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque a riqueza da terra e o Isaías também expressa aquele do vosso povo que se tem feito ver viverão. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que vivem ainda e não poderão de novo, no sentido espiritual, essas palavras seriam para sempre. Explicaria a descrição na vida da alma, no sentido de regeneração natural, eles seriam a graça eterna, uma vez que tivessem princípio todos aqueles que estão repreendendo e assim seriam. Então, vamos para escutar as pessoas. A palavra é sua. Pode continuar. Vamos então iniciar. Boa noite a todos, né? Eu sou Murialdo, José Murialdo de Souza. Sou da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade, aqui da Cidade Alta. E agradeço aos irmãos da casa por esse convite. Peço que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite
nesse momento, né, em que estamos se preparando para conversar, para dar um recado. E então eu agradeço e peço que a espiritualidade de luz nos abençoe a cada um de nós, nos traga tranquilidade, nos traga paz, nos traga equilíbrio, para que nós possamos se sentir melhor, né, durante esses trabalhos, após os trabalhos e no decorrer da nossa vida. Só pelo fato, e eu sempre falo isso, né, quando eu dou algum recado, alguma palestra, que tudo que a gente vem falar aqui, tudo que a gente vem dizer aqui, ou né, alguma outra casa que a gente, porventura, é convidado, que essas coisas que a gente fala, as palavras, frases, né, não são coisas nossas, né? Não são coisas inventadas por nós. Tudo vem da espiritualidade, né? Tudo vem dos espíritos de luz que nos auxiliam, né? Através dos médiuns, das psicografias, né? Então eles trazem para nós o conhecimento, né? E a gente tem esse privilégio de, de, de escutá-los, né? Pensar no que eles dizem, no que eles trazem nas mensagens e aplicar para a vida. Porque o objetivo de cada um de nós, de cada ser humano, de cada espírito encarnado, o objetivo nosso é ser feliz. Apesar de que a felicidade não é desse mundo, né? Mas o nosso objetivo é ser feliz. E para que a gente seja um pouco mais feliz, que a gente tenha um pouco mais de alegria, de felicidade, é necessário que nós aprendamos, né? É necessário que nós possamos conhecer as coisas corretas e certas da vida. Ah, mas e quais são as coisas corretas e certas da vida? Uma coisa muito certa é Deus. Isso é uma coisa muito certa, né? E se Deus, acreditamos em Deus, nós da doutrina espírita acreditamos nesse Deus, nós devemos seguir aquilo que ele nos pede e nos ensina. E para isso enviou Jesus Cristo, né? Esse mestre, esse abençoado mestre, esse abençoado irmão que esteve aqui na Terra, em carne, né? Em carne e osso, vivenciando por um período da sua vida para ensinar a nós como viver e como se equilibrar, né? Eu digo que é feliz a pessoa que é equilibrada. Sempre digo isso. Feliz no sentido de sofrer menos tribulações, né? Porque nós, espíritos em desenvolvimento, em aprendizado ainda, né, nós sofremos muitas coisas externas e muitas coisas internas. E então, aquele que adquire um equilíbrio maior, uma proximidade maior com Deus, com Jesus, ele certamente vai ser mais feliz. Ele certamente vai ter mais condições de caminhar, né? Mesmo diante das dificuldades que serão inevitáveis, né? As dificuldades sempre vão aparecer. Então, feliz daquele que consegue aprender, que consegue conhecer e usar, aplicar aquele ensinamento de Jesus no dia a dia. Hoje a Michele, né, ela me passou ali né, alguns dados para a palestra de hoje. Então ela, né, me passou pelo WhatsApp ali, ela disse: ó, Murialdo, aí tá bom, o que tu acha disso? Como é que tá? Aí eu, né, olhei ali e me vi eu me vi na foto da palestra anterior que eu dei.
Então, na hora que eu me vi naquela foto, eu me assustei. Eu disse, nossa, eu não posso botar essa foto, isso aí vai ser um escândalo, que é o nosso tema da nossa, digamos, da nossa palestra de hoje, né? Nós vamos falar de escândalos. Aí eu olhei aquela foto e disse, não pode, eu estou muito feio aí. E eu já sou feio, né? Mas lá eu estava mais. Mas é que eu estava me recuperando na época, fazia, eu acho que uns 10 dias, que eu tinha já testado sem o Covid, né? Que eu passei uns 20 dias meio complicado. Perdi 8 quilos, fiquei pálido. E realmente eu olhei na foto, eu estava com aquele aspecto de doente mesmo, porque estava doente, né? Febre, dor no corpo, desânimo, e não comia. Então, eu assim, não, vou passar uma nova foto, estou um pouquinho mais vermelho, até botei uma camisa vermelha ali na apresentação para ficar mais vermelho. Mas por que eu estou falando isso? É que aquele período, né, de 20 dias que eu fiquei com a doença, e até hoje no começo a gente, né, conversou sobre isso, né, que a irmã ali, a Nilva, falou que a mãe dela tem medo de pegar. É uma coisa realmente que está acontecendo no mundo, e é necessário que a gente pense o que a gente pode mudar com isso, né? E nesse tema que eu vou falar hoje, escândalos, né? Tem uma parte aqui que Jesus disse, né? Assim, que é necessário que se sucedam escândalos no mundo. Mas ai daquele homem por quem, por quem veio o escândalo. E, e o nosso mundo, ele andava meio escandaloso, na realidade, né? Antes dessa pandemia, né? É claro que ainda existe, quando a gente fala em escândalo, né? Primeiro é bom frisar para os irmãos que a gente não vai falar daqui daquele escândalo, como é que vamos dizer, aquele escândalo normal, né? Que às vezes, né, um casal, só dar um exemplo, o marido, mulher, né? Às vezes elas vão para uma festa de casamento, aí lá vem a esposa e diz assim, ó, fulano, tu não vai beber lá porque eu não quero escândalo, né? Acontece muito isso, né? Ó, se tu beber, tu fala muito, tu ri muito, tu dá gargalhada, não faz isso, isso é um escândalo. Não, a gente não vem falar disso, né? É de uma forma diferente do escândalo, mas tudo, né, que é em excesso, tudo que é em que é que é gritado, que é claro que não é bom. Então, eu trouxe esse tema, né, porque nós, né, quando nós, digo, normais, ser normais, né, com nossos órgãos funcionando, nossas mãos, nossas pernas, nossos braços, nossos olhos, né, nossos ouvidos, nossa voz, né, quando a gente vem ao mundo e Deus dá esse corpo, né, material para que a gente viva e e cumpra uma missão que a gente se comprometeu, né? Então isso é uma coisa muito séria, né? É muito, é muito, é muito sério no sentido de que nós, quando viemos da espiritualidade para cá, para esse planeta de, 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 de expiações, de provas e expiações, né? Então é necessário utilizar esses instrumentos do nosso corpo para superar aquelas coisas que a gente fez de errado numa outra encarnação, né? Aquilo que a gente deixou em dívida, né? E se comprometeu com Deus, com Jesus, com os espíritos de luz, voltar para cá para acertar, né? E vai se revestir num corpo, e graças a Deus, um corpo saudável, né? Porque a gente vê tanta gente, às vezes, pessoas, né? Sem perna, sem braço, pessoas que não enxergam, né? Pessoas que não falam, que não ouvem. Então, a gente olha, né, aquelas pessoas e às vezes se penaliza. Nossa, por quê que nasceu assim, né? E nós que somos da doutrina, nós que somos espíritas, que temos um certo conhecimento por que essas coisas acontecem, né? Então, é importante nós saber, nós, que nós temos que usar o nosso corpo
os instrumentos que Deus nos deu para o bem. E aí é que vem a dificuldade, né? Porque muitas vezes nós enveredamos, né, para caminhos pecaminosos, caminhos complicados, pelos pensamentos, né? Às vezes nós nos deixamos se influenciar pelo externo, pelas coisas externas, pela matéria, né? Pelo egoísmo, pela fome do poder, né? Tanta coisa que a gente vai pegando e depois vai utilizando esse instrumento sagrado e abençoado que Deus deu para o mal, né? Tem uma parte também que muito dita, né? Que é uma parte da Bíblia que Jesus disse assim, né? Se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno, né? Aí fala da mão também. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti. É claro que isso que Jesus falou, essas coisas, foi num tempo remoto, né? Ele falou num sentido para que as pessoas pudessem entender, né? É que às vezes tu está utilizando as tuas mãos para fazer o mal, né? Para matar, para tirar a vida de outro, para enganar, para ludibriar. Às vezes tu está usando a inteligência, essa inteligência que Deus nos deu, a capacidade de pensar, de raciocinar, também para fazer o mal, né? Às vezes nos deu a voz, o poder da palavra, de conversar, de dizer, para que a gente instrua as pessoas, e às vezes a gente engana as pessoas. Então, esse é o perigo que nós corremos, meus irmãos. Essa é a dificuldade que nós passamos hoje aqui, nesse planeta de provas e expiações, né? Se Jesus disse que é necessário que se sucedam escândalos do mundo, mas ai daquele homem de quem veio o escândalo, ai daquele homem que veio o escândalo. A coisa vai ser complicada, com certeza, né? Ele me deu todas as oportunidades, me deu um corpo sadio, me deu um corpo bom, então por que eu não vou aproveitar isso para o bem? Por que eu não vou usar minhas mãos abençoadas para trabalhar, para servir o próximo, né? Para cumprimentar um irmão que está numa situação difícil, né? Para fazer um carinho num filho, na esposa, né? Num animal, num cachorro, né? Por quê? Por que a gente vai usar as mãos às vezes para o mal, né? Para pegar uma arma, para atirar, para pegar uma faca, para assassinar, para essas coisas que a gente vê todo dia, né? Então, se nós que estamos num caminho, né? E nunca pensando que nós somos melhores, jamais que o espírita, a doutrina espírita é a melhor de todas. Não, jamais a gente vai pensar isso. Mas eu digo que a gente está num caminho porque é uma fé. A doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada. Ela não é uma fé cega, né? Os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles nos ensinam e dizem exatamente aquilo que nós temos que fazer. Eles dizem que quando nós somos responsáveis, quando nós temos o poder de alguma coisa sobre pessoas, né, que nós temos que usar esse poder para o bem. Nós não podemos usar esse poder para benefício próprio, como a gente está vendo hoje, né? Já que a gente falou ali no início um pouquinho do Covid, né? Que essa doença que veio para talvez mudar um pouco o panorama do mundo, mudar um pouco a ideia das pessoas, né? Tanto dinheiro que veio no mundo, né? Dos governos, muito dinheiro para combater a doença, para favorecer aqueles mais fracos, para favorecer os doentes. E o que a gente via nos jornais e lia nos jornais? Muita gente desviando dinheiro, né? As pessoas morrendo nos hospitais, sem oxigênio, né? Tudo isso a gente viu. Então, aqueles, né, que a gente fica, né, se remoendo às vezes por dentro.
Pô, mas por que que os caras fazem isso? Por que que eles agem assim? Por que que eles não agem de forma correta? Por que que não dividem aquilo que vem para a saúde? A gente se remói com isso, mas a gente sabe, né, que Deus está sabendo disso. Então, como disse Jesus, ai daqueles por quem veio o escândalo. Então, nós temos que pensar nisso, nós, espíritas, que estamos buscando um caminho de luz para nossas vidas, né? Às vezes eu digo assim, ó, que é fácil. Quem tem o dom, né? Eu não sei se eu falo muito bem, mas, né, faz tempo que a gente conversa, que a gente dá recado. Então, talvez eu tenha o dom da palavra, mas o dom da palavra não basta, meus irmãos, né? Para quem nós temos que ter o dom da prática mesmo, né? Nós temos que ter a palavra, claro, para ensinar com racionalidade, com amor, com carinho, né? Com humildade, mas nós temos que trabalhar muito. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar em prol do próximo, né? Segundo a própria doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação, né? E a caridade, o que que é? A caridade, meus irmãos, ela é servir o próximo, né? É dar atenção ao próximo, é suprir as necessidades do próximo, com alimento, com roupa, com palavras, com carinho, com uma frase alimentadora do espírito, né? Com incentivo. E isso a doutrina espírita nos ensina, né? Às vezes é claro que nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, às vezes a gente quer chutar o balde, né? Às vezes a gente está bravo, está irritado, mas a gente começa a pensar, né? A gente começa a analisar e ver que aquilo não faz bem, né? Que existe um Deus, que nós temos que se acalmar, nós temos que se equilibrar, mesmo naquela dificuldade, naquele momento de irritação. Porque às vezes as pessoas que estão em nosso redor, que fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada, elas às vezes precisam falar coisas que às vezes a gente não está afim de escutar. Mas às vezes é importantíssimo, é de suma importância que a gente ouça um irmão, um vizinho, um amigo, para que eles tenham um alento na vida e não saiam de perto da gente aborrecido, triste ou pior do que chegaram, né? Se todos nós assimilarmos verdadeiramente o que a doutrina espírita ensina, o que os espíritos ensinam, meus irmãos, nós vamos mudar a nós mesmos e nós vamos dar uma grande contribuição para que o mundo fique melhor. E esse é o objetivo principal do Espiritismo. O objetivo principal do Espiritismo é melhorar o mundo, é nós superarmos as provas, é nós superarmos as expiações com racionalidade, com equilíbrio. Então, se nós temos esse aparato, esse corpo físico perfeito, esse corpo abençoado, por que às vezes a gente produz um escândalo com ele? Às vezes com o pensamento, às vezes magoando uma pessoa com uma palavra, né? Usando as mãos para outras atividades que não sejam umas atividades boas, né? Por que nós usamos, às vezes, né, o nosso corpo, esse instrumento abençoado, para fazer coisas erradas, para reclamar, né? Enquanto que às vezes a gente vê pessoas em condições bem inferiores, bem difíceis, e fazendo até mais, produzindo mais, fazendo coisas melhores para a vida do que nós próprios. Eu também sempre falo que nesses 25 anos, 26 anos, que eu estou, né, na doutrina espírita, que eu aprendi a pensar muitas coisas, aprendi a ver as coisas de forma diferente. Hoje, né, com todo esse tempo de estudo, de leituras que a gente faz, ainda tem coisas para resolver, e muito, muito, muito. Mas já é um alento que nós estamos dando um passo certo.
E a gente não está se envaidecendo, né? A doutrina espírita é abençoada porque tudo ela explica, tudo ela explica com racionalidade, tudo ela diz as consequências, as causas e as consequências. É a lei da ação-reação. Então, o que que nos resta? É ficar, como dizia o Raul Seixas, numa de suas frases, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Será que a gente vai fazer isso? Porque, eu estou bem sucedido, eu estou numa situação confortável, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu vou me acostumar com isso e vou deixar aqueles que estão, né, na minha jornada se virar por conta própria? Não, meus irmãos, né? Nós temos que, se nós estivermos em posição de destaque na vida, quanto maior a nossa posição de destaque, e quando eu falo destaque em qualquer situação, mais responsabilidade nós temos com o mundo, com as pessoas e com a vida. Né? Tudo se começa em casa. Né? Tudo a gente começa em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Né? A gente aprende ali desde pequenininho, a mãe vai ensinando, vai falando, e a gente vai assimilando, né? A gente vai pegando aquilo para a vida. E quando a gente tem um pai bom e tem uma mãe boa, e são pessoas equilibradas, pessoas de luz, a gente vai aprender coisas boas também. E vamos passar coisas boas também para os nossos filhos. Né? Às vezes vemos filhos rebeldes, né? Amigos nossos, às vezes que tem um filho que tem um problema, tem uma filha que tem um problema, que está, né, tá desesperada, não sabe mais o que faz. O que a gente fala? Eu tenho alguns amigos que às vezes, né, conversam e falam, pedem até, né? Uma vez um amigo meu, amigo mesmo, assim, desde de criancinha, né, a gente se criou junto. Ele disse, cara, tu que é metido com essas coisas aí, ele bem assim, né? Tu que é metido com essas coisas aí, tu podia fazer umas orações lá para o meu filho, para mim? Eu disse, mas que coisas aí que eu sou metido? Com eles não gostam de falar, né? Espiritismo. A pessoa às vezes tem medo de falar. E eu assim, não, mas coisas aí. Eu sou de uma doutrina que acredita na reencarnação, que acredita que a gente colhe aquilo que planta. E aí eu fui explicando para ele, né? Se tu está tendo problema hoje, talvez com teu filho, que está acontecendo determinadas coisas, quem sabe em outra vida, às vezes tu incomodou teu pai. E pela justiça de Deus, pela justiça divina, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E não é castigo de Deus isso, é uma forma de justiça. Então, se eu fui um mau pai, talvez nessa vida ou em outra vida, e hoje o meu filho está, né, tá me incomodando, se eu souber, se eu tiver a consciência de que talvez eu tenha errado num determinado período de uma vida anterior dessa vida, vai ser mais fácil para mim conseguir mudar aquelas atitudes do meu filho. Se a gente tiver essa consciência, né? Agora, se a gente procurar dizer que Deus está me castigando, que está me maltratando, que me deu um filho, uma ovelha negra, por castigo, mas a gente vai estar se afastando mais ainda e a situação vai ficar mais complicada, né? Aí, então, né, conversando, voltando na história desse meu amigo, aí conversamos, eu disse, olha, a gente pode fazer sim orações, eu vou, né, me dar o nome dele todo, que a gente tem a nossa casa espírita, lá tem uma caixinha, e a gente coloca o nome lá, coloca o teu nome, o nome da tua esposa, o nome do teu filho, que a gente faz muitas orações, e isso ajuda muito, porque a prece é muito forte. E ele me convidou para que eu fosse na casa dele, visitar a casa dele. Então passou um tempo e eu fui lá. Fui lá num sábado à tarde, o filho dele não estava. E aí eu entrei no quarto do filho, ele me levou lá. Então, nada contra, né? Mas tinha muita... aquelas fotos de caveira, né, aquela coisa arada que, claro, que os jovens hoje utilizam, né? Caveira e não sei mais o quê. Eu assim, nossa, mas não tem nenhum... Tu não bota nenhum, pelo menos um crucifixo aqui de Jesus?
falei para ele, né, meio brincando, claro, porque a gente também não, né, a gente não idolatra, a gente não cultua imagens, né? Mas às vezes né, uma foto de Jesus, uma coisa assim, harmoniza, né? A gente não pode, claro, ficar ali naquela situação adorando aquele ídolo. Claro que não. Aquilo ali é uma foto, é um gesso, é um desenho, né? O que manda é o que está na cabeça da gente, o que está no coração da gente. Então, depois que a vida da gente às vezes está complicada, né, rodeada de escândalos, por causa do filho, ou por causa da mulher, ou por causa disso, ou por causa daquilo, né, e a gente vai buscar explicação, a gente fica se perguntando por quê, é porque nós mesmos não nos preparamos para a vida. Nós mesmos não nos preparamos para utilizar o nosso corpo físico, juntamente do espírito encarnado, para fazer o bem. Então, o que nos resta? Orar muito a Deus, buscar o equilíbrio, todos os dias orar, buscar em Deus a força para o bom pensamento, né? Através da oração, através das boas ações, através da caridade, se mantendo humilde em todos os momentos da vida. Isso é o mais importante. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir mudar o nosso astral. Nós vamos conseguir espantar de nós os medos, as ansiedades, né? Às vezes alguma desilusão, que estou desiludido, estou desiludida, porque a gente normalmente fala em filho, porque o meu filho terminou o noivado, ou porque a minha filha perdeu o namorado, ou porque o meu filho perdeu, é uma desilusão. Não, é um problema para ser resolvido, para ver a paciência, para ver o poder de se levantar, né? E às vezes a gente joga tudo como se é castigo, se é culpa. Mas não é castigo de Deus. Deus não castiga, é nós mesmos que nos punimos pelas imperfeições que nós temos. Mas Ele dá oportunidade para a gente caminhar, né? Para que a gente consiga aprender com o que Jesus veio trazer para nós, as mensagens de amor, de respeito, de humildade, de caridade. Nós temos a oportunidade. E não depende do palestrante, não depende do passe que eu vou lá pegar na cabine para me ser feliz. Não. O bom de tudo, Deus é tão bom que a minha felicidade, o meu melhor estar, depende só de mim. Mesmo que o mundo em volta, né, mesmo que em volta de mim esteja ocorrendo uma guerra, mas o meu equilíbrio, a minha alegria de viver, a minha vontade, a minha fé, só depende de mim, só depende de nós, não depende de mais ninguém. Depende da minha fé, depende da minha comunicação com o Criador. Então, como Jesus é bom, como Deus é bom, eu não dependo de ninguém para ser mais feliz, né? Porque a felicidade não é desse mundo, mas eu dependo só de mim para ser mais equilibrado, para ser mais justo, para ser mais caridoso, para fazer mais o bem. Eu não dependo do prefeito, do governador, do vereador, não dependo da minha esposa, dos meus filhos. É só de mim e da minha fé e da minha junção com esse Deus que a gente não vê, mas que existe, que é o Criador de tudo. Então, meus irmãos, esse tema, né, escândalos, é para que a gente veja, é para que a gente se olhe para dentro, né, e possa cultivar as coisas boas que a gente tem, né? Para a gente não passar por... Claro que nós vamos passar por dificuldades, mas eu digo, quando passar pela dificuldade, que a gente não transforme isso num pesadelo, que a gente transforme isso num aprendizado. Está acontecendo isso, mas eu aprendi que dessa forma, Jesus disse que dessa forma eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir ter uma luz, eu vou conseguir ter a esperança de modificar aquela situação. E nós sabemos disso. Nós que vivenciamos o Espiritismo, não 100%, porque não vai ser nessa encarnação que nós vamos vivenciar 100% os ensinamentos da doutrina espírita. Mas nós estamos num caminho.
pelo fato de frequentarmos uma casa, uma palestra, pelo fato de trabalharmos, de estudarmos numa casa espírita, já é um passo muito grande para que nós consigamos caminhar firmes, sem dúvidas, e confiante em Deus. A gente tem que confiar em Deus e depois confiar em nós mesmos. Então, meus irmãos, para encerrar, né, essa nossa conversa, eu vou fazer uma leitura que ilustra bem, né, uma leitura rápida, que ilustra bem a nossa, a nossa vida, a nossa situação, as coisas que acontecem com nós. É uma leitura do livro Despertar da Consciência. Diz assim: virtudes não cultivadas. Hoje choras e te lastimas pelas virtudes não cultivadas e que agora te levam a sofrer. Viveste em eras passadas, distante das virtudes que engrandece a alma, porque o desejo de posse pelos bens materiais vibrava intensamente no teu coração. Por ambicionar até mesmo o que não te pertencia, por direito, cometestes atos insanos que hoje te envergonhariam se pudesses relembrá-los. Não pensavas no bem do próximo, pois o egoísmo que te aprisionava só permitia que pensasses no próximo bem. Não cultivastes a bondade que agora começa a aflorar em ti, e assim sofres quando não consegues realizar os teus desejos mais puros e nobres. Não aprendestes a amar com desprendimento aqueles com quem convivias, e hoje te ressentes da falta de amor dos outros para contigo. Não permitiste que a humildade regesse os teus atos, porque o orgulho te dominava o ser, e assim te sentes humilhado diante de algumas situações que és constrangido a viver. Não aprendestes a perdoar aqueles que te feriam, e ainda sofres quando as ofensas alheias machucam o teu coração, levando-te à revolta ou à mágoa constante. A falta de fé que te levou a agir sem pensar nas consequências futuras, leva-te hoje a colher frutos amargos da semeadura que fizestes pelos caminhos que trilhastes em outras encarnações. Esforça-te agora para conquistar as virtudes que te faltam, para que, fazendo o bem que não fizestes, possas sentir-te um pouco mais feliz. Se tivesses cultivado as virtudes de que hoje careces, haverias de sentir o coração sereno, pois estarias a trilhar os caminhos do bem, onde não há lugar para tantos ressentimentos. Pelas virtudes que esquecesse de cultivar hoje, te são cobradas mudanças radicais interiores, para que consigas sentir-se em paz com a própria consciência. Procura, portanto, acrescentar à tua alma as virtudes que ainda não tens, e estarás traçando diretrizes para um futuro melhor, com as bênçãos de Deus, o Pai Criador. Então, meus irmãos, essa leitura, ela vem nos dizer, ela vem nos relatar, né, das nossas falhas, né, mas que sempre nós podemos corrigir essas falhas, né, e podemos corrigir essas falhas com o ensinamento de Jesus e com a fé nesse Pai maior, nesse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade. Boa noite, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Obrigado, né, pelos pensamentos, pelas mensagens, todos que nos mandam, que tenhamos uma noite de paz, que tenhamos uma noite serena, uma noite tranquila, e possamos seguir firmes na estrada do bem, da humildade e da caridade. E que assim seja. Teu microfone não está funcionando, Renato. Agora? Melhorou. Melhorou? Sim. Então, nós queremos te agradecer.
E agora passa a palavra para a nossa irmã Ângela. Está estudando? Tá difícil. Está difícil? Tá. Levanta o teu microfone um pouquinho. Será que o microfone agora? Isso, Eu? pode falar. Agora vou passar a palavra, agradecer o tutorial, né? E agradecer a todos hoje. Vou passar a palavra para a nossa irmã Ângela, que vai fazer a Então, meus queridos irmãos, vamos nesse momento aliviar o nosso coração, tirar o peso que às vezes carregamos. Vamos deixar um pouco nossas angústias de lado, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Por alguns instantes, vamos pensar em Deus, nosso Pai. Vamos pensar em Jesus, nosso Divino Mestre, modelo e guia a seguir. Na espiritualidade amiga, benfeitora, pedindo a eles que transformem esse momento de oração e reflexão em bênçãos e radiações, em energias benéficas, benfazejas, que esses espíritos de luz que trabalham a favor de Jesus acenda dentro de nós a luz do esclarecimento, do perdão, do entendimento, a luz que nos guia para que possamos caminhar através do Evangelho de Jesus, caminhando sempre a favor da caridade, ao caminho do bem, para auxiliar o próximo. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame sobre cada um de nós, da nossa casa, dos nossos familiares, as bênçãos de cura, as energias salutares, nos trazendo o equilíbrio necessário de que o nosso corpo necessita. E que essas bênçãos se estendam a todos os nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos companheiros que não puderam estar conosco aqui hoje, mas que eles sintam essas energias de amor, de paz, de tranquilidade. E que esses espíritos auxiliem os nossos irmãos que se encontram nas ruas, aos menos favorecidos, aos que estão no orfanato, nos asilos, nos hospitais, aos que estão no presídio, nos manicômios, aos que se encontram nas ruas. Que a espiritualidade amiga, benfeitora, esteja ali do lado deles, auxiliando e amparando, de acordo com o merecimento de cada um. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, e assistindo a todos que apelam quanto ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a bondade se expanda, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos enfermos e dos humildes, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem os males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor,
Derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que a paz do Divino Mestre Jesus adentre os vossos corações. Uma boa semana a todos, meus irmãos. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Então tá. Obrigado, Murialdo, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que participaram. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite, seu Essa Antônio. Boa noite, seu Paulo. Dona Nilva, Sim. Michele, Renata, Patrícia, Murialdo, Matheus. Michele, Paulo. Boa noite, seu Antônio. Alô, boa Ô, noite. tá ali o Luiz, ó. É, Escondidinho. Longe, de longe. aquele abraço a todos vocês, viu? Ô, Que Deus abençoe a todos e continue nessa maravilhosa doutrina consoladora que leva a todas as pessoas que necessitam de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo para vencermos todas essas adversidades que acontecem no nosso planeta Terra. Um abraço a todos. Deus abençoe. muito bom ver Amém. o senhor. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer conhecer o senhor. Sim, Obrigado também, viu, jovem? tá falando Deus aqui, abençoe cara. você. Tchau. Aonde que sai? Aqui? Aqui. Aperta aqui? Isso aí, apertar no X lá em cima no Não. canto direito lá. Aqui? Agora sim. Você leva Vermelho. o mouse, vai no canto direito lá em cima, lá no X Vai. lá.